Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. Hoje eu darei sequência ao capítulo 6, intitulado O Despontar de uma Nova Era, do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. E aqui num ponto bastante interessante, Denis vem resgatar um pouco daquilo que a gente falou nos estudos anteriores, e ele fala aqui: como afirmamos anteriormente, o Espiritismo não é apenas uma ciência que, por si só, bastaria para reformar os caracteres e aprimorar o estado social. Então ele vai trazer que é importante, mas não é só o Espiritismo. O Espiritismo vai reformar, sim, as pessoas, ajudar nessa transformação moral, e a partir dessa moral transformada é que as coisas, na sequência, também são modificadas. Diz ele: na hora atual, diante da corrupção que nos invade, diante do afrouxamento dos costumes e das consciências, nestes momentos conturbados em que parece que a civilização, a liberdade e a dignidade humanas estão ameaçadas, a ciência é incapaz de salvar a humanidade. Carece-se ainda da educação filosófica e moral, que constitui a força irradiante do Espiritismo, isto é, o conhecimento das leis eternas e imutáveis, as leis de justiça e amor que regem os mundos. É imprescindível, continua ele, que se tenha certeza da vida imortal, da consequência inelutável dos atos e a noção de Deus, que é o seu coroamento. Aqui é importante lembrar que a doutrina espírita está toda assentada numa questão básica, que é a existência de Deus. Por que eu digo isso? Porque o primeiro livro espírita qual que é? O Livro dos Espíritos. Primeira questão desse livro, que é Deus. Deus é a inteligência suprema do universo, não é do Brasil, não é da Terra, é do universo. Causa primária de todas as coisas. Então, é importante lembrar disso. A noção de Deus, ele vai dizer aqui agora, é o elemento essencial da doutrina dos espíritos. Aqui só mais um ponto importante que eu considero é assim: se a gente for analisar todos os outros princípios, imortalidade da alma, existência da alma, reencarnação, vida em outros mundos, enfim, comunicabilidade dos espíritos, nós chamamos dos mortos, com os encarnados, tudo isso vai encontrar também uma base sólida a partir da existência de Deus. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, algo que a gente quase não fala muito, que é vida em outros mundos. A gente fala assim: por que Deus faria esse universo? Ou por que tendo esse universo gigantesco, para quem não quer acreditar que Deus existe, só existiria vida nesse planeta minúsculo que é a Terra? É uma pergunta interessante, assim, simples. Você tem bilhões de planetas, de galáxias, de sóis, de estrelas, aí só vai ter vida aqui. Puxa, e se tem vida em outros mundos, por que esse intercâmbio não pode ser feito? Se a gente aqui na Terra, em determinadas circunstâncias, dentro da possibilidade, pode se deslocar, né, de uma cidade para outra, às vezes, né, com o avanço do tempo, de um continente para o outro, cada vez uma velocidade maior, encurtando as distâncias, fazendo esse movimento num tempo menor. Por que isso também não será possível daqui a um tempo, você fazer uma viagem para outro planeta? E se a gente analisa a vida do espírito, aí realmente que não depende da matéria, das limitações da matéria, mas sim, claro, que há outras limitações, que não é o nosso objeto aqui do estudo. Então a gente precisa entender que há vida em outros mundos. E isso parte da ideia de que Deus existe e que não faria tudo isso à toa. É um dos pontos só para destacar aqui. Em todos os tempos, diz Leon Denis, e esta foi a razão de ser de todas as religiões, a natureza humana sentiu a necessidade inata de se elevar acima de todas as coisas móveis e mutantes da vida material e de se apegar àquilo que é fixo, permanente, isto é, ao perfeito e absoluto. O mesmo se aplica à lei de justiça, inseparável da ideia de Deus, e cujo conhecimento ilumina e dissipa todas as obscuridades, todas as contradições da existência. Com ela, nada de blasfemar, nada de maldizer o destino. Ela explica todos os problemas que haviam permanecido sem solução, tudo que levou as pessoas a duvidar da bondade e até mesmo da existência de Deus. O escândalo do vício feliz ao lado da virtude sofredora, as mortes prematuras e a dor das crianças,
as enfermidades cruéis que datam do berço, a variedade infinita e aparentemente confusa das aptidões e das faculdades, até no seio de uma mesma família. O encadeamento lógico das vidas sucessivas esclarece e ilumina tudo, e um puro raio de luz penetra no caos da vida. Deste imenso espetáculo podemos deduzir a harmonia das leis, a grandeza do objetivo e a majestade da obra divina. Aqui eu acho bacana quando Denis coloca uma coisa aparentemente em contradição com outra. Isso aqui é importante destacar, por exemplo, quando a gente observa num planeta como a Terra, um mundo de provas e expiações, a gente vê tamanhas, por exemplo, injustiças sociais mesmo. Claro que a gente não pode achar que porque existe justiça social que nada deve ser feito para vencê-las, para que o mundo se torne um mundo melhor, mais justo, inclusive do ponto de vista social. Mas, por exemplo, quando a gente percebe pessoas nascendo na Noruega, para pegar aqui um país de primeiro mundo, de repente outro nasce num país muito pobre da África, ou no mesmo país, por exemplo, Brasil, um país extremamente desigual, em que há pessoas que têm quase nada e há outras que têm muito, enfim, uma concentração de riqueza muito grande de um lado, enquanto de outro lado você tem miséria, pessoas na extrema pobreza, enfim, tendo que lutar para ter o que comer, o que beber, o que vestir, e às vezes não tem, né? Enquanto eu paro para gravar esse estudo, dados mais recentes apontam que no Brasil, neste momento, 2021, novembro, que talvez vocês assistam isso aqui, a situação tenha se modificado, nós temos em torno de 20 milhões de pessoas que amanhecem sem ter o que comer. Pessoas que passam fome, 20 milhões. E em torno de 120 milhões, com esses somados, são pessoas que não se nutrem da quantidade ideal de calorias, têm uma alimentação precária. Do outro lado, você tem pessoas que não passam dificuldades de alimentação. Eu me incluo nessas, né? Nunca faltou nada de comer na minha vida. E há uma outra parcela da sociedade, que é aquele 0, algum por cento, que detém uma fortuna gigantesca, e é necessário com que medidas adotadas pelo próprio Estado, como em alguns países, não façam igualar riqueza. Isso não tem como. Os espíritos mesmo disseram isso para Kardec no Livro dos Espíritos. Mas há que se ter algumas medidas que corrijam essas injustiças. E essas medidas são adotadas, ou deveriam ser adotadas, por indivíduos que pensassem no coletivo. Mas muitas vezes a gente percebe que quem deveria fazer algo para resolver essa situação acabam pensando em si mesmo. É o velho egoísmo, que, enfim, norteia a ação de muitos. Então é importante observar que essas aparentes contradições, elas existem, servem como provas para aqueles que passam pelas dificuldades, mas também para aqueles que não passam, para que aqueles que têm uma vida melhor consigam, enfim, ajudar de alguma forma aqueles que não têm. E aqueles que estão em dificuldades consigam também desenvolver paciência, resignação, enfim, fazer um movimento em busca da ajuda, e assim a sociedade vai caminhando e buscando um progresso coletivo. Esse progresso coletivo, ele passa também por um processo de aperfeiçoamento moral. A sociedade não é feita de nadas. A sociedade é feita de indivíduos. Então, quando os indivíduos melhoram, a sociedade, por consequência disso, também se melhora. E um ponto importante que eu não poderia deixar de destacar nesse dia, eu paro para gravar no dia 5 de novembro, no dia em que nós tivemos que lidar com a notícia, eu considero trágica, que é da morte da cantora e compositora Marília Mendonça, que aqui vai falar de mortes prematuras. A gente às vezes pode encarar mortes prematuras, e não está errado isso, como mortes de recém-nascidos, de crianças. Mas quando a gente observa alguém como Marília Mendonça, com 26 anos de idade, enfim, uma carreira brilhante, e aqui a gente não pode também falar, mas todo dia morre pessoa com 26 anos e ninguém fala nada. É que meus amigos e minhas amigas, é natural que quando uma celebridade, uma pessoa famosa, e que no caso dela, até onde se sabe, enfim, tinha o talento da música, e a partir da música a gente sabe que a arte tem também essa capacidade, enfim, de fazer com que a gente cresça, com que a gente também reflita, alivie um pouco as nossas angústias e aflições. Então é natural que a gente se compadeça
E até se entristeça, faz parte, não se culpe se você ficou triste com a morte da Marília Mendonça, com a morte, por exemplo, do Ayrton Senna, uma tragédia que ninguém espera. De repente, vem a notícia do ator Paulo Gustavo, vítima da Covid, que ficou, sim, internado por um período, e mesmo assim muitos de nós nos emocionamos com a sua partida. Então, quando alguém que tem uma maior visibilidade desencarna, sobretudo nessas situações, a pessoa em que a gente fala assim, puxa, tão jovem, tinha tanta vida pela frente, e tinha mesmo, enfim, tem uma morte considerada prematura, todos nós ficamos mais ou menos abalados. Repito, não se culpe por isso, mas é importante observar que a doutrina espírita vem nos trazer, né, a certeza de que a vida continua. Essa certeza não vai trazer a Maria de volta, não vai trazer outros de volta, como muitos gostariam. Né? Qual familiar, às vezes, diante de uma notícia como a que os familiares da Marília receberam hoje, às vezes tem aquela coisa, oh Deus, né, traga de volta. Isso não é possível, as leis não permitem que isso aconteça. Mas vem a doutrina espírita e fala, não pode voltar? Não pode, mas eles continuam vivos. E a gente pode, através da prece, através da oração, do pensamento, buscar conexão com estes e continuar aqui fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso papel, na certeza de que um dia todos aqueles que se amam se reencontrarão. Porque a morte, por mais dolorosa que seja, deixando em nós a dor da despedida, ela não faz com que laços de amor se rompam. A gente pode dizer no máximo, olha, até breve, né? Nos veremos um dia, mas todos aqueles que se amam estão fadados. Um dia pode demorar algumas semanas, alguns anos, algumas décadas, mas um dia nós nos encontraremos no mesmo plano, enfim, porque a vida continua aqui ou do outro lado. Então que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar, enfim, não apenas Marília Mendonça, mas as 4 pessoas que estavam com ela nesse avião que sofreu esse acidente fatal, para os 5, e todos aqueles que nessa semana que eu paro para gravar esse estudo, semana de finados, nós lembramos dos nossos parentes, dos nossos familiares, que todos nós nos sintamos de alguma forma consolados com tudo isso que essa doutrina maravilhosa e consoladora que a doutrina espírita vem nos trazer. Fiquemos todos em paz e que Jesus nos abençoe sempre. Até o próximo estudo das obras de Leon Denis.